Nunca coloque todos os ovos dentro da mesma cesta. Com certeza você já ouviu falar essa frase por aí, mas eu tenho certeza também que você já ouviu falar, pô, diversificação reduz a sua rentabilidade, reduz o seu retorno no longo prazo. E agora, será que você diversifica? Será que você não diversifica? Será que você diversifica um pouquinho só? Quanto que eu tenho que diversificar? É isso que eu vou falar no vídeo de hoje, e não é com um mero achismo, não. Com base em estudos acadêmicos e também com base no que os grandes investidores fazem, tá? O cenário aqui é um pouquinho diferente, eu não estou em Curitiba, mas conteúdo vai ter. Então, se você gostou da ideia desse vídeo, já vai deixando o seu like, que eu tenho certeza absoluta que você vai amar o vídeo de hoje. Você não vai contar que se aprontou? Hein? Você não vai contar que você está com essa cara de culpado aí? Hã? O que é essa cara de culpado aí? E aí, tudo bem com você? Eu sou o Robson Correia, seja muito bem-vindo aqui no canal. Sou investidor em ações, investidor em fundos imobiliários, autor de um livro que eu vou deixar aqui embaixo o linkzinho para você e também de um curso. Enfim, se você quer receber também conteúdos gratuitos diretamente no seu e-mail, eu vou fazer um convite. Vai no meu Instagram que está aqui em cima, tá vendo essa flechinha apontando aí? Exatamente. Então vai no Instagram, manda um direct para mim e daí coloque seu e-mail lá e automaticamente eu vou mandar conteúdos 100% gratuitos para você, beleza? Bom, olha só, o assunto hoje é diversificação, tá? Vamos começar falando o que exatamente é a diversificação. Cara, a diversificação, ela protege você contra riscos não sistêmicos. Pô, Rob, agora complicou. O que é isso? Riscos não sistêmicos. Existem dois tipos de riscos, tá? Existem os riscos sistêmicos e os não sistêmicos. Riscos sistêmicos são aqueles que você não consegue, através da diversificação, acabar com eles. Que é um exemplo, a crise de 2008 do subprime. Mesmo que você tivesse uma carteira super diversificada em fundos imobiliários, em ações, você não ia conseguir diminuir a queda que ia ter no seu portfólio, porque aquilo lá pegou todo mundo. Agora, o risco não sistêmico, ele é aquele que você consegue prevenir através da diversificação. Não, talvez não prevenir 100%, mas suavizar. Então, em vez de você ter apenas uma ação, em duas ações, você tem um portfólio mais diversificadinho. Você ainda está de castigo aí? Você ainda está refletindo no que você fez? É? Você não quer dar um oi pro pessoal aqui? Dá um oi pra galera. Não? Sem oi pra galera? Tem que refletir mesmo no que fez. Então, eu dei uma sentadinha aqui para explicar um pouquinho melhor, tá? Para a câmera não ficar balançando. Vamos lá, vamos retomar alguns pontos fundamentais, beleza? Diversificação é uma estratégia. E essa estratégia para quê? Para você gerenciar riscos. Se fosse para resumir a diversificação em uma frase só, seria você pegar vários investimentos diferentes e colocar dentro de um portfólio. Como eu disse agora há pouco para vocês, a diversificação ela suaviza riscos não sistêmicos de um portfólio. Eu já expliquei para você a diferença entre riscos sistêmicos e riscos não sistêmicos. Bom, tá bom. Então vamos falar um pouquinho dos estudos. Existem vários estudos acadêmicos sobre a importância da diversificação, os prós e contras. A primeira coisa que os pesquisadores encontraram é que os ativos, que quando você diversifica, eles precisam estar não correlacionados. Caramba, Rob, não correlacionados, explica isso melhor para mim que agora eu estou confuso. Eu explico, não tem problema nenhum. Pensa, por exemplo, quando você vê o dólar e o índice Bovespa, tá? Toda vez que o índice Bovespa cai, o dólar sobe. E toda vez que o índice Bovespa sobe, o dólar cai. Isso não é uma regra, não é como se fosse uma lei da física, mas significa que eles são negativamente correlacionados. Quando um sobe, o outro cai. Não é uma lei da natureza, mas tem essa coincidência. Assim como esse exemplo que eu dei para vocês, existem outras coisas também no mercado, ativos não correlacionados. Então os pesquisadores eles falam que a primeira coisa, quando você vai diversificar, é colocar ativos não correlacionados, tá bom? Beleza, então essa primeira parte você já entendeu. Vamos continuar aqui na explicaçãozinha. Talvez esse aqui seja um dos trechos mais polêmicos em relação à diversificação. Os estudos, de um modo geral, chegaram a um número que a diversificação boa seria entre 20, 25, no máximo 30 ativos. Mais do que isso, você continua aumentando o seu nível de diversificação, mas você não consegue aumentar o seu nível de proteção ao risco.
Então parece que os números mostram que chega um limite de diversificação. Mais do que isso, mais do que você ter 30 ativos, sabe? Você ter 40, 50, você vai estar realmente mais diversificado em questão numérica, mas em relação à diminuição do risco não vai mudar muita coisa. Olha que interessante. Então, quando você diversifica, parece que os matemáticos, os acadêmicos encontraram um limite. Beleza. Calma, calma, não cheguei a conclusões precipitadas, vou continuar aqui explicando melhor para você. Aqui eu já faço um linkzinho direto com a primeira desvantagem da diversificação, porque tem um limite, né? Então, se você quiser diversificar entre 100, 200, 300 ativos, é claro, você vai ter 300 ativos, mas a proteção ao risco não vai ser proporcional à quantidade de ativos que você aumenta. Sabe? Então, se você tem um ativo, é ruim. Porque se aquele ativo der errado, você perde tudo. Se você tiver 2, você já melhora bastante sua diversificação. Risco 50% para cada um. 3, ótimo. Né? Vai melhorando. 4, 5, 6. Só que em tese você pensa, então vou ter 100 ativos. Não. Isso tem um limite que eles chegaram que é 25 a 30. Bom, aí tem uma segunda desvantagem, que é a questão além desse limite para diversificação, para efetiva diversificação, tem também a questão do tempo. Então, quanto mais ativos você investe, mais tempo você vai ter que dispor para estudar eles, não é mesmo? Se você está investindo por conta própria, e a maior parte das pessoas que acompanham aqui no canal querem sim investir por conta própria, não querem delegar, não querem pagar a taxa de administração para terceiros, então tem esse tempo também. O tempo que você usa para estudar 5 ativos, ele é muito menor do que você gastar o seu tempo estudando 8, 12, 15, 20 ativos, isso é inegável. Então essa segunda desvantagem, quanto mais ativos você tem, mais você tem que gastar o seu tempo estudando eles, caso você queira fazer essa gestão ativa, né? Vamos continuar aqui. Bom, o terceiro ponto são as taxas, os impostos, os emolumentos, as corretagens. Quanto mais ativos você tem, mais você vai gastar com isso, né? Isso é um raciocínio um pouco lógico. E o objetivo do investidor é justamente minimizar essas taxas. Então, se você tem um portfólio muito grande mesmo, toda vez que você fizer uma operação de compra ou de venda, você vai ter mais custos, mais gastos do que aquela pessoa que não tem tantos ativos assim. Você veja, você tem que chegar no equilíbrio. Você está percebendo que é tudo uma questão de equilíbrio, né? Não é nem pouquíssimos, mas também não é muitos ativos. Tem que arranjar ali uma linha que seja equilíbrio para o seu portfólio, mas a gente vai continuar falando sobre isso. Não acabei ainda a explicação, fica aqui no vídeo. Quarto ponto, um dos mais polêmicos, é a diminuição da rentabilidade. E é por isso que esse vídeo tem esse título, que realmente é o que mais causa polêmica quando o assunto é diversificação. Alguns falam que diversificar não diminui a rentabilidade, outros falam que diversificar diminui a rentabilidade. Pensa o seguinte, eu vou trazer um caso prático aqui, até para esclarecer melhor algumas coisas, tá? Você tem, digamos, 120 mil reais. Beleza? E você dividiu igualmente em 100 ações. Então cada ação recebeu 20 mil reais. Beleza. Uma dessas 6 ações que você escolheu, ela dobrou de capital. Então você tinha 20, agora você tem 40 mil reais. Pô, legal, você teve um retorno maravilhoso, 100%. Acontece que se você não tivesse diversificado, se você tivesse pegado todo o seu dinheiro e colocado nesta ação, você hoje, né, você tem ali 120, você dobrou o seu capital. Nessa ação que você tinha 20, você tem 40. Mas se você tivesse colocado todo o seu dinheiro em uma só, você não teria mais 120, você teria 240 mil. Qual que deu mais retorno? Segundo cenário. Só que, qual que é o grande X da questão, qual que é o pulo do gato? Nenhum ser humano tem capacidade de prever qual das 6 ações ali do portfólio inicial iria dobrar de capital, né? Então, se você consegue prever o futuro, se você sabe prever o futuro, ótimo, a diversificação não é para você. Tá? Agora, se você como é um ser humano normal e não consegue prever o futuro, a diversificação é muito útil para você, porque ela pode sim segurar um pouco a questão da sua rentabilidade quando você não aloca todo o seu capital na próxima Magazine Luiza, por exemplo, mas ela te protege de você colocar em investimentos que podem cair, podem fracassar. Nenhuma empresa é para sempre, né? Existem empresas que têm problemas graves, a gente sabe disso. E a diversificação te protege exatamente disso. Então, respondendo à pergunta principal do vídeo aqui, a diversificação, ela pode diminuir os retornos? Pode diminuir os retornos. Nesse caso que eu falei, se você colocasse todo o seu dinheiro naquela ação que dobrou, você teria muito mais patrimônio final do que se você tivesse diversificado em 100 ações diferentes. Mas a gente tem que trazer para a realidade fática, o ser humano não consegue prever o futuro, ninguém saberia qual ação ia dobrar de capital. Então,
A diversificação, nesse caso, ela pode sim segurar um pouquinho a sua rentabilidade, mas ela te protege de algo muito melhor do que você dobrar o seu capital, que é você não ser expulso da bolsa. A maior parte das pessoas são expulsas da bolsa. Elas não conseguem durar muito tempo, justamente por falta de um dos princípios básicos, que é a diversificação adequada. Então, agora que a gente já entendeu um pouco mais sobre a diversificação, os prós e contras, vamos entender como que os grandes fazem para diversificar, mas sem deixar de perder a rentabilidade. E é isso que eu vou contar para você agora. Tchau pro pessoal aqui. Dá tchau. Você não vai dar moral, não? Você não vai dar moral? Não? Você não vai dar moral, não? Tá bom. Então, tchau. Bom, então vamos lá, né? Como diversificar adequadamente sem comprometer a rentabilidade. A gente já viu os benefícios, também já viu a gente viu os prós e contras, como tudo na vida, nem tem só benefícios, nem só malefícios, a diversificação não é diferente. Os estudos acadêmicos mostram que tem aquele, né, meio termo ali que você consegue usufruir dos benefícios da diversificação sem ficar diversificando demais, incorrendo em altos custos, etc. Isso tudo a gente já viu, mas como é que os grandes fazem para diversificar? Algo que já é comprovado, né, através de estudos que vale a pena, mas sem perder a rentabilidade. Então eu vou trazer aqui primeiro o exemplo do Ray Dalio, que é o gestor da Bridgewater e é um dos heads mais famosos do mundo. Inclusive eu fiz um vídeo aqui no canal sobre ele já há um tempo atrás, falando sobre o método que ele diversifica. Então ele costuma investir em quê? Em ações, ele também investe em renda fixa, e ele divide a renda fixa em renda fixa de curto prazo, títulos de curto prazo e títulos de médio e longo prazo, tá? Ele também gosta de investir bastante em commodities, ele às vezes investe também em REITs ou imóveis diretamente, depende muito, mas fato é que ele diversifica. Tá? E ele mesmo acha que a diversificação é fundamental para que você esteja protegido de riscos que você sequer sabe que existem. Segundo cara que eu quero trazer aqui é o Warren Buffett. Eu até comentei num vídeo anterior aqui do canal que muita gente fala que o Warren Buffett não diversifica isso e aquilo, que é proteção para quem não sabe o que está fazendo, proteção contra os ignorantes. Só que o próprio Warren Buffett na Berkshire Hathaway, ele tem uma série de empresas, né? São mais de 50 empresas quando a gente vê as participações que ele tem participação privada das empresas que não são negociadas na bolsa e também daquelas empresas que são negociadas na bolsa. Então são mais de 50 empresas. Isso é diversificação, sim. O Warren Buffett diversifica em vários setores, em vários segmentos diferentes. O Warren Buffett ele não é muito fã de renda fixa, igual o Ray Dalio, mas os dois são gigantes, cada um tem o seu jeito de investir. Só que o Warren Buffett ele investe em empresas de setores diferentes, segmentos diferentes. Sim, o Warren Buffett tem diversificação, tanto é que ele investe, por exemplo, em seguradoras, ele investe em companhias aéreas, ele investe em empresas de energia elétrica, em empresas que faz chocolate, então é muito diversificado, tá? Terceiro cara que eu gostaria de trazer aqui é o Peter Lynch. O Peter Lynch parece que ele não era muito fã desses acadêmicos que falavam que tinha um limite de diversificação, porque o Peter Lynch ele chegava a algumas ocasiões que ele tinha mais de 1000 ações no portfólio. Olha que engraçado, né, galera? Então cada um tem a sua forma, cada um tem a sua maneira. Você pode pensar, Rob, mas será que 1000 ações não atrapalhava a rentabilidade? Bom, no caso do Peter Lynch não, tanto é que em 13 anos que ele esteve gerindo o fundo dele, ele teve um retorno médio de 29% ao ano. Será que muitas ações atrapalharam a sua diversificação? Não, não atrapalhou. No caso do Peter Lynch, não. Interessante, né? Sempre bom a gente ver os dois lados da mesma moeda. E por último, eu gostaria de trazer aqui o David Swensen, tá? Swensen, que ele é o gestor do fundo da Yale University, e ele transformou 1 bilhão, se eu não estou enganado, em mais de 30 bilhões de dólares, uma coisa assim. Eu li o livro dele, e o livro dele é bem técnico, tá? O livro dele é um calhamaço, é gigantesco, mas ele fala bastante sobre diversificação. E ele é o cara mais diversificado de todos que eu já vi, porque ele investe em ações, ele investe em REITs, que são fundos imobiliários americanos, ele investe diretamente em imóveis, ele investe em renda fixa privada e governamental. Ele também investe em renda fixa de municípios que tem lá nos Estados Unidos. Ele investe em ouro, em madeira, ele investe em papel e celulose, ele investe em metais preciosos, ele investe em empresas de capital privado. Ele é muito diversificado e ele ama a diversificação. E ele também teve resultados maravilhosos ao longo do tempo. Ele é um gestor que tem mais de décadas de experiência e simplesmente ele levantou esse fundo da Yale University. Então, eu trouxe aqui vários exemplos de vários gestores super renomados, cada um à sua maneira,
para chegar a uma seguinte conclusão. Diversificação é algo inerente a todos os grandes investidores. Isso é fato, tá? Pode falar o que for, mas eu nunca vi nenhum cara bem-sucedido que tenha apenas uma empresa, ou duas empresas, ou três empresas. Não, são várias empresas, tá? Ou vários fundos imobiliários, não importa. Fato é que todos eles diversificam. A questão para não perder rentabilidade, aí que fica a grande dúvida no ar, porque os acadêmicos, os matemáticos falam que tem um limite, e a partir daquilo você não consegue mais diminuir tanto o risco assim, então não faz sentido você ter mais que 25 ou 30 investimentos não correlacionados. Só que, será que isso atrapalharia a rentabilidade? Talvez não. E o Peter Lynch seria um exemplo, porque ele tinha épocas mais de 1000 ações e mesmo assim foi o cara que teve maior retorno nesses 13 anos, 29% é muita coisa. Então assim, para concluir, né? Rentabilidade talvez não esteja ligado ao número de ativos que você tenha. Rentabilidade está ligada à qualidade dos ativos que você tem. Se você tiver 5 ativos e esses 5 ativos forem ruins, você está encrencado. Se você tiver 50 ativos e esses 50 ativos forem bons, provavelmente você vai ter um retorno muito bom. Então o foco qual que é? Você não assumir riscos que podem te tirar fora do jogo, ou seja, falta de diversificação, mas foco principal na qualidade dos investimentos que você tem, tá bom? Eu espero que você tenha gostado do vídeo hoje, cenário um pouquinho diferente aqui, aproveitando um pouquinho esse feriado, e eu vejo você no nosso próximo encontro. Forte abraço e até a próxima.